Bitcoin bateu um novo recorde e nos últimos dias chegou a 123 mil dólares, embalado pela aprovação da primeira lei federal nos Estados Unidos para stablecoins, moedas digitais atreladas a ativos estáveis como o dólar. O mercado de criptoativos disparou e investidores projetam ganhos ainda maiores. Para explicar o cenário e as perspectivas, a analista Sara Uska, do ByteBank, conversa agora com a gente. Sara, boa noite para você. Obrigado pela gentileza de bater um papo aqui com a gente no Radar. Ô Sara, em que medida essa regulamentação nos Estados Unidos impulsiona o mercado de cripto? Semana passada, Turci, a gente teve a chamada Crypto Week nos Estados Unidos, né, em que foram votadas várias medidas a respeito do mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. E uma das medidas que foi aprovada, que já tinha sido aprovada pelo Senado, agora passou, falta a aprovação do Trump, é justamente a de stablecoins, que é o Genius Act, que regulamenta primeiro essa classe de criptomoedas. E quando a gente tem a maior nação do mundo regulamentando criptomoedas, né, sejam as stablecoins ou as criptomoedas tradicionais, é como se a maior nação do mundo legitimasse esse mercado. Então, ela está apostando tanto nesse mercado que já está correndo aí para fazer a sua regulamentação. E o que é curioso é que o mundo todo está correndo para regulamentar a criptomoeda, inclusive o Brasil, né? Mas a maioria dos países começa com a votação da lei ampla. E nos Estados Unidos eles começaram especificamente pelas stablecoins, porque o Trump ele levanta muito essa bandeira, né? E tem outra coisa também que deve ser considerada aqui, que quando você tem as stablecoins ou as criptomoedas regulamentadas, os investidores institucionais se sentem muito mais seguros de fazer previsão de gastos, de fazer investimentos maiores. E como a gente sabe que o mercado de cripto, o Bitcoin, ele tem a sua cotação ali necessariamente na oferta e na demanda, a gente vai ter mais compras de criptomoedas, o que pode sim dar uma bela alavancada no mercado a médio prazo. Essa regulação americana, ela pode servir como benchmark, como referência para outros países que ainda estão correndo atrás de construir uma legislação? Pode sim, especificamente porque, como eu comentei, são poucos os países que já estão tratando o tipo de moeda stablecoin, né, que é o que está mais avançando ali, né? Então, pode sim servir como um benchmark. Aqui no Brasil, a regulamentação geral para criptomoedas já está bem avançada, então aí no segundo semestre deve sair a lei oficial, né, o marco ali das criptomoedas, mas com certeza os outros países devem se espelhar. Uma coisa curiosa dessa Crypto Week que teve agora foi que o Trump ele está votando emplacando para proibir as CBDCs de varejo. O que é a CBDC? Ela é uma criptomoeda oficial do Banco Central daquele país. E tem vários tipos, também vários países do mundo todo estão votando nisso, e o Trump não acredita que ela seja usada no dia a dia. Tem uma questão de privacidade, da questão financeira dos usuários, que ele não concorda ali. Então, não sei se essa regulamentação específica vai ser tanto usada como benchmark, e cada país encara a CBDC de uma forma, mas as outras eu acho que pode ser considerada assim. Sara, alguns analistas vêm apontando uma correlação entre o Bitcoin e o ouro, como um investimento para momentos de incerteza, aquele porto seguro. Você vê essa correlação também? E em que medida essa nova fase da guerra comercial de Trump, no caso do Brasil, a entrada em vigor de uma tarifa de 50%, em que medida esse cenário pode valorizar ainda mais o Bitcoin? Sim, muita gente já tratou o Bitcoin como ouro digital, né? E geralmente quando a gente tem estabilidades macroeconômicas, que foi o que estamos passando esse ano, né? Então a gente teve tarifácio, teve guerra no Oriente Médio, vários fatores aí, a tendência é que ativos de risco, e as criptomoedas são considerados ativos de risco, percam força. Mas o Bitcoin ele se mostrou muito resiliente. Então, teve tarifácio, teve guerra no Oriente Médio, o Bitcoin deu uma assustada, caiu um pouquinho, mas não saiu muito daquele patamar, não teve uma queda muito grande. Então, a gente pode entender que o investidor ele está vendo o Bitcoin, mais como as criptomoedas, mais como uma alternativa, um investimento alternativo, que não está necessariamente atrelado à macroeconomia, que está bastante instável. Então, a gente pode acompanhar um movimento de amadurecimento do mercado agora. E é sempre difícil, quando a gente vê um ativo batendo sucessivos recordes, pensar que ele vai subir muito mais ainda, né? Como é que o mercado sente hoje o Bitcoin em termos de potencial ainda de crescimento?
Com todas essas regulamentações avançando e principalmente com o investimento institucional no Bitcoin, então a gente viu aí a Trump Media essa semana colocando US$ 2 bilhões em Bitcoin, um investimento massivo da MicroStrategy também. Outros investidores vão correr atrás, então vão entrar nessa corrida, investidores institucionais, e quanto mais dinheiro for colocado no Bitcoin, a cotação dele vai subir. Então, eu acredito que o amadurecimento do mercado, tanto na questão regulatória quanto em investimentos institucionais, vão fazer com que essa moeda cresça cada vez mais. E tem aquilo, né? O Bitcoin ele é limitado. Só podem existir 21 milhões de bitcoins. Então, se a gente tem um aumento da demanda e a gente não pode emitir mais dessa moeda, a gente entende que ela vai valorizar a médio e longo prazo, pelo menos. E tem uma perspectiva de governos também usarem o Bitcoin como reserva de valor, né? Sim, tem bastante perspectiva, isso tem sido discutido, né? O próprio Trump levantou muito essa bandeira. No começo do ano, esse assunto estava mais em alta, né? Se falou muito, se fez muito estardalhaço em cima disso. Agora está sendo tratado com mais cautela. Eu acredito que, com o avanço da regulação, os governos também se sintam mais seguros de aportar mais em cripto, em Bitcoin. Mas as stablecoins também estão aí crescendo muito nessa corrida. A gente fala muito de Bitcoin, né? Mas a movimentação em stablecoins aqui no Brasil tem crescido muito. Então, só do primeiro semestre de 24 para agora, o de 25, a gente teve mais de 70% de crescimento na movimentação aqui no Brasil. Esses dados são da ferramenta Bitcoin Monitor aqui do Bitbank, e a gente consegue ver isso mês a mês, que o crescimento é muito expansivo. Sara Uska, analista de criptoativos do Bitbank. Muito obrigado, Sara, pela sua participação aqui. Uma boa noite para você. Obrigada, boa noite.